Olá pessoal, estamos aqui de volta com o canal O Clube do Sushi e hoje, incluindo até algumas coisinhas pontuais, eu quero falar a respeito do nosso canal e por que ele existe, a criação desse conteúdo que é do Clube do Sushi, é o canal do Clube do Sushi, que é uma escola de culinária japonesa, na qual eu sou o diretor e o fundador e o principal instrutor. E aí, por que eu sou o professor de culinária japonesa do Clube do Sushi? Nós vamos ver já já depois da vinheta. Então, quando eu chamei a vinheta, eu me lembrei de 1997, onde eu estava lançando um vídeo que eu fiz em VHS. Olha que legal isso, hein? Ele foi gravado em beta, que é o sistema da Sony, antigamente e tal, que era todas as TVs usavam, com aquela câmera gigantesca assim. Foi gravado numa empresa de um amigo meu, não estou autorizado aqui a dizer o nome, mas uma empresa sensacional que me cedeu o espaço para fazer a gravação desse vídeo. E esse vídeo chamava Sabor do Japão Volume 1, Curso Básico de Sushi. É por questões do Brasil, que sempre tem uma crise e outra crise, nunca saiu o volume 2. Esse curso básico de sushi chegava até um nível bem relativamente avançado. Tem até gunkamaki e outras coisas e tal. Mas o importante é que ele começa do zero. Eu ensinei a fazer o arroz, o chari e toda a parte de pré-preparo, incluindo limpeza de um robalo inteiro, preparo dos outros ingredientes acessórios e o corte de uma peça, de uma secção do atum bem grande. O camarão para o sushi é cozido, mas para que você cozinhe o camarão sem ele se curvar, sem ele retorcer, é preciso que você introduza uma haste, um espetinho, entre a casca e a carne dele. E eu tô falando disso porque é o seguinte, naquela época a dificuldade de produção era muito grande e tudo tal, e eu consegui fazer esse vídeo. Eu tenho ainda agora já convertido em DVD. O interessante é que quando eu chamei a vinheta, eu me lembrei que eu levei esse vídeo ao Jô Soares. Não é que eu fui lá e levei o vídeo ao Jô, eu fui convidado pela produção do Jô para ir no programa do Jô Soares por causa do meu destaque que eu tinha, o destaque que eu tinha como sushi man naquela época no Brasil. E eu fui convidado para ir no Jô Soares e eu levei, obviamente, a fita de vídeo, fui paramentado com o meu jinbei. O que é jinbei? Jinbei é esse uniforme de trabalho. Aquilo não é hapi, não. Hapi é aquele negócio que aquele kimonozinho que você coloca e põe uma faixa que amarra na frente, que é de passeio. Aquilo é de passeio, de ficar em casa, e põe a calça e põe o hapi por cima e amarra a faixa como uma jaqueta. Aquilo não é instrumento, não é uniforme de trabalho de culinária, porque ele tem uma faixa na frente que fica raspando nas coisas, né? Então eu fui paramentado de jinbei, levei um hapi de presente para o Jô Soares. Dá o vídeo aí. Haroldo dos Reis Arruda. Em meados de 1998, o Clube do Sushi lançou a fita de vídeo Curso Básico de Sushi, que se revelou um sucesso imediato. Poucos meses depois, seu criador foi convidado a participar do programa do Jô. Foram 26 minutos muito descontraídos, onde teve de tudo. Conversa, escrita, mostramos nossa fita, Obrigado, querido. Em 97, 2007, 10 anos, 2017, 20 anos, 2020, 23 anos. Há 23 anos eu fiz esse vídeo, então eu já tinha a expertise para fazer o vídeo, eu já tinha o Clube do Sushi desde 93, e antes de ter o Clube do Sushi, eu tive vários restaurantes e ainda tive alguns durante o período do início do Clube do Sushi. Eu possuí 16 restaurantes. Eu vou colocar a lista aí, porque falar aqui vai ficar uma coisa chata, mas
Tive 16 restaurantes. O mais famoso deles foi o Sushi Ban, que ficava na rua Teodoro Sampaio, no bairro de Pinheiros, aqui em São Paulo. TV Bye Bye, o programa que estará indo no melhor dos jovens. Esta é a proposta. E para começar a nossa viagem, vamos para um restaurante japonês de um pernambucano. Vamos ver! Peixe é um dos alimentos mais ricos em nutrientes, além de ter uma baixa densidade de calorias. O peixe é muito rico, inclusive, em fosfato, que é bom para o cérebro, é bom para o coração. E devido a ter uma baixa densidade de toxinas também, ele não deixa a gente pesado. Aonde você nasceu? Nasci aqui no Brasil, no Pernambuco. E tem alguma coisa a ver o pernambucano fazendo comida japonesa? Não, mas eu conheço um bar ali na João Ramalho, de um japonês que faz feijoada melhor que muito baiano. E aonde então as pessoas podem comer uma comida japonesa sem ser na liberdade, num ambiente gostoso? Se você quiser encontrar um ambiente gostoso fora da liberdade, você vem no Sushi Ban, aqui na Teodoro Sampaio 392. Esse foi o mais famoso. Antes desse, teve um relativamente famoso que foi o Stedet. Por que ele chamava Stedet? Porque Stedet, em dinamarquês, significa o lugar. Por que eu coloquei o nome dinamarquês? É uma homenagem a uma pessoa das minhas relações na época. E também quis colocar um nome diferente porque não era um restaurante japonês. Foi o meu primeiro restaurante e ele tinha comida brasileira servida com um toque oriental. Então, por exemplo, eu servia uma porção de batata frita na chapa de teppan. Um bife também vinha na chapa de teppanyaki. Então eu pegava, por exemplo, a batata frita, fritava a batata e para ela não esfriar, aquecia a chapa de teppan, colocava a batata em cima e servia com a tampa da chapa de teppan, então ficava quentinha, maravilhosa. E por vezes, quem comia com hashi, pedia. Falava assim, eu posso comer com hashi? Pode e tal. Eu servia o arroz em chawan. As pessoas achavam aquilo o máximo, porque era uma comida brasileira. Isso era 1987, eu acho, 87 ou 88. E meu restaurante era muito frequentado pelo pessoal da música, porque eu vinha profissionalmente do meio de produção musical. Trabalhava com casa noturna, casa de shows e etc e tal. Então era comum no meu restaurante ter os componentes de bandas, das bandas da época, que eram um sucesso, como Capital Inicial, Camisa de Vênus, os Titãs. Várias bandas, esses caras frequentavam o meu restaurante. Eu aprendi a fazer sushi desde os 13 anos, quando eu morava na Liberdade. Eu comecei aprendendo com um sushiman chamado Kawakubo, que hoje já é falecido, e ele foi quem me ensinou a limpar peixe. Eu também aprendi a base da culinária quente, de comida chinesa, com uma família chamada Lu, que eram meus grandes amigos, né? O John Lu, o Ângelo, que eram meus amigos, e eu aprendi comida. Eles tiveram vários restaurantes chineses em São Paulo e com eles eu aprendi a comida chinesa, que dá uma base muito sólida na parte de molhos, caldos, caldo de carne de porco, caldo de osso de porco, de frango, de não sei o quê. E aí você entende como é que é a base da culinária japonesa, os dashi. Foi com essa família chinesa que eu aprendi. E aí os pratos quentes na minha convivência com os japoneses e viagens para o Japão. Nunca trabalhei em restaurante japonês no Japão. Você trabalhar num restaurante japonês tradicional no Japão é uma tarefa impossível para qualquer estrangeiro. Restaurantes japoneses no Japão, não se engane com conversas aí de certas pessoas. Restaurantes japoneses no Japão são tradicionalistas, são coisas de família ou de zaibatsu, de grandes empresas. Estrangeiro não entra, primeiro porque não domina a língua, não dá para ficar no balcão ali e o cliente sentar e conversar com ele, conversar com o sushiman e tudo tal. O que existe é brasileiro trabalhando em fábrica de bentô, tá? Em fábrica de bentô no Japão. Se houver algum caso raro de um brasileiro que tenha fluência perfeita em japonês, talvez tendo sido criado de volta no Japão, e tenha trabalhado em restaurante japonês, lá eu desconheço. Mas, enfim,
eu trabalhei em outro tipo de coisa. Trabalhei em cozinha de empresa. Mas com isso eu aprendi, com essa convivência com a colônia japonesa, mesmo aqui no Brasil, eu aprendi muito da culinária japonesa, a culinária japonesa tradicional. Molhos, caldos, a verdadeira culinária japonesa. Quando eu montei o Clube do Sushi, em 1993, tá? Nos pratos que eu ensinava de pratos quentes, estão chamando agora de washoku. O washoku remete a uma coisa mais cerimonial, a uma coisa mais ligada com conceito cultural. Nihon no Ryori, culinária japonesa. Eu tinha na minha escola, no Clube do Sushi, lá nos idos de 93, 94, 95, 96 até 97, os cursos eram bem mais extensos. Eu ensinava oden, sukiyaki, nabeyaki udon, udon, todos os udons, desde o tsukimi udon, tempura udon, tonkatsu udon, todos os udons, né? E lamen, obviamente esses que eu ensino até hoje, como yakisoba, gyoza, harumaki, toda essa coisa, todo o cardápio da culinária japonesa, que brasileiro não conhecia. Eu falava já naquela época, o gyoza vai ser um produto muito importante na culinária japonesa. Quem quiser montar business, só de gyoza, o cara bota uma quiosque de gyoza, vai ganhar dinheiro com gyoza e harumaki. E isso é fato hoje. Quando o cara ligava no Clube do Sushi e falava assim, eu falava, no nosso curso tem yakisoba, nabeyaki udon, cara. O quê? Eu falei, é um prato maravilhoso, feito numa panela de ferro, assim, e todo. O cara não sabia o que era. Eu falava, tem gyoza. Gyoza? O que é gyoza? Eu falei, sabe aquele pastelzinho que tem no restaurante japonês? Eu nunca pedi, não. Quando eu vou no japonês, eu só como sushi e yakisoba. Era sushi, sashimi e yakisoba. Combinado de sushi e sashimi começou a aparecer muito depois. Ou você ia no restaurante japonês, você pedia um sashimi ou você pedia um sushi. Geralmente tinha dois tipos. Sushi simples e sushi especial. Sushi simples e sushi especial. Desculpem a brincadeira aí, meus queridos amigos da colônia japonesa. Começou em 1997 e teve uma crise, a primeira crise. Falaram que todo mundo ia morrer de cólera no Brasil. Teve um caso no Pernambuco, se não me engano, e uns 2, 3 casos na Amazônia. Porque apareceu um caso lá em Letícia, na divisa do Brasil com a Colômbia, e parece que apareceu sim um caso em Pernambuco. Falaram que o Brasil inteiro ia morrer de cólera, porque o brasileiro não lava a mão, ou não sei o quê, não pode comer peixe cru, que o peixe vem do peixe. Cólera é de peixe de rio, de água doce, da natureza, porque o peixe que vive na natureza, ele come sujeira que os centros populacionais despejam a sujeira nos rios, né? Como você sabe, aqui no Brasil temos um saneamento básico maravilhoso. Quanto por cento é do Brasil que tem saneamento básico? 37%, eles dizem. O Brasil inteiro. Bom, enfim. Então, como a gente sabe, nós consumimos peixe cru oriundo do mar, em via de regra, do mar, e de criatórios. Hoje que entrou o salmão, que vem do Chile, e a tilápia que tem aí pelo criatórios no Brasil inteiro. E agora até o camarão aí ferrando com nossos mangues. Isso é um caso muito importante, nós vamos falar disso aqui. Então é o seguinte, eu acho que foi de 94 a 96... Não, desculpe, foi de 94 a 95, durante um ano. A primeira fase, eu tive um programa na televisão. Foi o primeiro programa na televisão brasileira de culinária japonesa. Foi o primeiro. Era numa emissora pequena, chamava Rede Mulher de Televisão, que pertencia à família Montoro, se não me engano, e era o canal UHF. Vocês jovens nem sabem o que é isso. Nós tínhamos VHF e UHF. Então era canal que só pegava com uma certa antena, não sei o quê, mas tinha lá. Pegava muito nos recônditos mais afastados, no interior do Brasil. Então, eu tinha muitos fãs, vamos dizer assim, do interior, do Mato Grosso, da Amazônia, da Amazônia em geral, do Centro-Oeste, do Nordeste. E nesse programa de televisão que eu tive, chamava Culinária e Cultura Oriental. Era um programa que tinha chamado Culinária e Cultura. Onde tinha eu como culinarista de culinária japonesa, o Luiz alguma coisa, não me lembro o nome dele, de culinária brasileira, né? Tinha o Roberto Ravioli,
que eu acho inacreditável, que é o nome do cara mesmo, tá no RG dele. O cara é culinarista de cozinha italiana, o nome dele é Roberto Ravioli. Sensacional. Um abraço, Roberto, se você estiver me vendo algum dia aí. Tinha o Alan, não sei, não me lembro, Alan alguma coisa, que tem uma rede de cantinas italianas aqui em São Paulo. Dava comida italiana também. Não vou lembrar mais. E euzinho Haroldo, com o Cozinha e Cultura Oriental. E lá eu ensinei muitos pratos, tanto de sushi e sashimi, quanto de pratos quentes. Eu estou falando de 1993, 4, aí depois 5. Fiquei afastado em 95, porque eu me mudei de São Paulo por uma razão familiar. E voltei. Quando eu voltei, retomei o programa em 96 e 97 ainda, começo de 97. Depois, esse programa foi descontinuado e até a televisão foi descontinuada, porque começou a ter essa modificação no sistema televisivo brasileiro, digital e etc. Tudo já começou aí e essa TV foi descontinuada. A TV foi comprada pela Record, que se tornou o canal 21, que era o Record News. E depois os programas que haviam na Rede Mulher de Televisão foram descontinuados. Ficava lá na rua Granja Julieta, no bairro do Brooklyn, aqui em São Paulo. A minha história é essa. Então a pessoa perguntou se eu sou sushi man? Sim, querido. Eu sou sushi man e sou professor de sushi man. O Buffet Clube do Sushi, que foi desativado, eu não faço mais buffet. Não faço mais buffet porque não me interessa esse tipo de concorrência que está aí hoje. Mas eu fiz milhares de buffets na verdade foi o meu primeiro business. Comecei em 1983 a fazer buffet, antes de eu montar meu primeiro restaurante, que foi em 87. Eu fiz buffets primeiramente, só fazia para a colônia japonesa, só fazia buffet para a colônia japonesa, que brasileiro não comia sushi. Falava, o que é peixe cru? Ai, tá louco. Era assim. E depois começaram as pessoas mais cult, as pessoas que viajavam, as pessoas, o cinturão Jardins, Brooklyn, Jardins, Itaim, e comecei a pegar uma clientela dessas pessoas mais cult, pessoas que viajavam muito. Miami, Los Angeles e Nova York eram os centros de viagem, as pessoas traziam essa vontade de comer sushi no Brasil. Quando eu comecei a divulgar que eu fazia sushi, aí foi uma loucura. Eu fazia buffet o tempo inteiro, sem parar, e foi o que me deu renda para montar o primeiro restaurante e depois continuar minha carreira como restauranteiro e depois abrir a escola, o Clube do Sushi. O Clube do Sushi, até poucos anos, quando eu fiz buffet até pouquíssimos anos, 3, 4 anos atrás, o Clube do Sushi tinha uma estrutura para atender mil pessoas sentadas, com primeiro prato, segundo prato, bebidas, sobremesa, tudo, culinária japonesa, completa. No ano de 2008, que foi o ano completou o centenário da imigração japonesa no Brasil, nós tivemos orgulho de fazer buffets, por exemplo, para o clube, o São Paulo Futebol Clube, para 700 pessoas, onde inclusive servimos o governador do estado na época, que era o professor José Serra, o cardeal arcebispo de São Paulo, que eu não lembro qual deles era, não sei se era o Evaristo Arne, já tinha morrido, eu sei que era o cardeal arcebispo de São Paulo, também estava presente, além de toda a cúpula do empresariado, associações e tudo de São Paulo, que foi uma homenagem feita pelo clube, o Clube São Paulo Futebol Clube, uma homenagem feita à colônia japonesa, que é essa colônia que tem tanta importância na cultura do estado de São Paulo, do Brasil como um todo, mas do estado de São Paulo sobremaneira. Nós sabemos que aqui no estado de São Paulo está a maior colônia japonesa fora do Japão, do mundo inteiro, está aqui em São Paulo. E uma coisa muito importante na minha carreira foi a minha aproximação à colônia japonesa devido, primeiro, à escola, onde eu fui estudar quando eu era criança, que tinha praticamente só japoneses, depois os esportes que eu pratiquei quando eu era criança. Eu não me dirigi para o futebol, eu fui mais para outro lado. Então eu gostava de vôlei, que é um esporte que os japoneses, a colônia japonesa gostava bastante, e eu gostava muito de vôlei. E depois arte marcial, estou falando de quando eu era criancinha. Depois arte marcial, comecei a fazer arte marcial ainda criança e segui uma carreira
de um certo destaque na arte marcial. Não era profissional como existe hoje, não, esses MMA, essa luta por... Era só você ia lá, lutava, apanhava pra caramba, sangrava, deixava alguns dentes por ali e ganhava um troféu. Lindo troféu, bonitinho. Você viu? Ó, troféu que eu ganhei. O que você perdeu? Ah, 2 dentes, o dedo, sei lá. Mas era assim, é coisa para que você faz para desenvolver a sua força interior, a sua garra, a sua energia e tal. Mas a arte marcial teve sim muita importância na minha formação como culinarista, né? Porque na arte marcial você precisa aprender a fazer tudo para você se tornar independente. É como o código do samurai. Eu não tenho casa, meu corpo é minha casa. Entendeu? Eu não preciso de um castelo, eu sou o meu próprio castelo. Tudo que eu preciso está aqui dentro de mim, não tem nada fora que seja necessário. Então, essa é a história, mais ou menos a história do Clube do Sushi. Por que que eu estou aqui diante de vocês falando sobre culinária japonesa e tentando mostrar às pessoas alguns pontos de destaque sobre o que importa no consumo da culinária japonesa. Falou Haroldo Arruda, professor de culinária do Clube do Sushi e apresentador e criador de conteúdo do canal O Clube do Sushi. Para saber mais sobre mim e o Clube do Sushi, acesse clubedosushi.com.br/imprensa.php. Muito obrigado pela atenção e inscreva-se no nosso canal. Clique no sininho para receber as notificações e acompanhe o nosso canal que você vai ver muita novidade agora.